Olá, você fica 5 minutinhos se gostar do que vê, fica até o final, senão eu tenho outros vídeos nesse canal que você possa gostar mais, tá bom? Hoje a gente vai falar a diferença entre propósito e obrigação. Você gosta desse tipo de tema? Se você gosta, já fica por aqui, tá? Nem tudo que você faz por anos é propósito, né? Às vezes é só obrigação bem disfarçada, né? Muita gente acha que está vivendo o propósito, mas na verdade está cumprindo expectativas, sobrevivendo ou tentando não decepcionar ninguém. Hoje eu quero te ajudar a diferenciar duas coisas que parecem iguais, mas não são: propósito e obrigação. Essa diferença muda tudo. O que é obrigação, né? A obrigação, ela vem do medo, é aquele medo de perder a segurança, medo de não decepcionar, medo de errar, medo de começar de novo. A obrigação, ela costuma vir acompanhada de frases internas, como: eu não posso largar isso agora, eu já investi tempo demais, não é o que eu amo, mas paga as contas, né? Depois eu penso em mim, né? Você passa por isso? Conta aqui pra mim nos comentários, já deixa o seu joinha, tá? É, qual é, qual é a diferenciação entre o seu impacto energético e emocional? É aquela sensação de peso, é aquela sensação de cansaço crônico, né? Uma falta de entusiasmo, uma vida no modo automático, um domingo à noite que já vem com angústia, né? Você ouve aquela musiquinha do Fantástico, já te dá um arrepio, você já não quer que venha a segunda-feira, né? A obrigação, ela não é necessariamente ruim, ela é parte da vida adulta. O problema, ele começa quando toda a vida vira uma obrigação. Aí é ruim, né, pessoal? Já o propósito, quem é o propósito? Ele nasce quando isso faz sentido para mim, quando alguma coisa faz sentido para mim. Então, o propósito, ele não é uma felicidade constante, ele também não é a ausência de medo. Ele não é viver leve o tempo todo, mas o propósito é aquilo que, mesmo quando é difícil, ele não vai te esvaziar, né? Você sente cansado, mas você não sente um vazio. Existe uma coerência entre quem você é e o que você faz, né? Tem um crescimento interno, não é só financeiro. Você sente que você está expandindo e não se encolhendo, né? O propósito, ele não grita, ele dá uma sensação silenciosa de alinhamento. Mas temos um grande erro espiritual aí, né? Um dos maiores erros espirituais é achar que o propósito, ele precisa ser grandioso o tempo inteiro, né? O propósito, ele não é necessariamente você largar tudo, você virar um guru, você mudar radicalmente da noite pro dia, não é isso. Às vezes o propósito, ele começa pequenininho ali, uma conversa diferente, uma decisão mais honesta, um limite que você nunca colocou. O propósito, ele não é o destino final, ele é uma direção. E como você saber se você está em propósito ou obrigação, né? Responda, responda essas perguntas que eu vou te fazer com sinceridade, não com culpa, tá bom? Então, antes de responder essas perguntas, coloque aqui nos comentários se você acha que você está vivendo no propósito ou na obrigação. Coloque aqui para mim o que você acha e depois dessas perguntas, o que mudou na sua opinião, tá bom? Já deixa o seu joinha. As perguntas, vamos lá. Se o dinheiro fosse resolvido, o que eu continuaria fazendo? Eu continuaria fazendo isso que eu estou fazendo, se o dinheiro fosse resolvido? Isso me expande ou me mantém? Isso me expande ou me mantém no lugar que eu estou? Eu sinto medo ou esvaziamento, né? Quem eu seria se eu não tivesse que provar nada para ninguém? Essa pergunta é forte, hein, pessoal? Quem eu seria se eu não tivesse que provar nada para ninguém? O corpo sempre responde antes da mente.
Você vai sentir um leve ou você vai sentir pesado, mas não deixe de responder essa pergunta para si mesmo, tá bom? Esse é um autoconhecimento que vai fazer muito bem para você. E tem aquela verdade que ninguém gosta de ouvir, né? Às vezes você já sabe que não é propósito, mas continua, né? Obrigação emocional, né? Uma obrigação com a família, com a imagem, com o passado, com a versão antiga de si mesmo. E tá tudo bem você admitir isso para você, porque negar é o que adoece. Negar adoece as pessoas, né? Eu trouxe aqui para vocês hoje um novo conceito. Não, não é um novo conceito, é um conceito antigo, praticado no Japão, para a gente falar um pouco sobre propósito, para você fazer uns exercícios para te ajudar a descobrir o seu propósito. Esse exercício ele é muito utilizado em mentorias de carreira, tá? Mas ele pode ser utilizado também para questões pessoais da sua vida. Por isso que eu trouxe ele para o nosso canal. Eu tenho um outro canal que fala só de carreira, mas eu vi que esse conteúdo cabe nesse canal aqui de espiritualidade, então eu trouxe para vocês, tá bom? É o Ikigai. Você já ouviu falar do Ikigai? O Ikigai é um conceito japonês que ele pode ser traduzido como a razão de viver, né? Aquilo que faz você levantar da cama, o que dá sentido à sua existência. O que é o seu Ikigai? Como é que você descobre esse Ikigai, né? Mas veja bem, o Ikigai, ele não é uma profissão perfeita, ele não é uma paixão constante, ele não é felicidade o tempo todo, ele não é ausência de dificuldades. O Ikigai, ele é uma coerência entre quem você é, o que você faz e como você contribui para o mundo também, né? Isso envolve o aspecto global do ser, né? Na forma mais conhecida, ocidentalizada, o Ikigai, ele está no encontro de 4 dimensões. O que você ama fazer, o que você sabe fazer bem, o que o mundo está precisando e o que pode te sustentar financeiramente. Então fica nessas quatro bases, né? Quando essas áreas elas conversam entre si, surge uma sensação de alinhamento e não de perfeição. Um ponto importante, que na verdade poucas pessoas dizem, né, é que no Japão o Ikigai não é tratado como carreira apenas, né, que é aquilo que eu estava comentando com vocês. O Ikigai pode ser cuidar de um jardim, ensinar algo simples, servir a comunidade, manter uma rotina significativa, né? Então, o Ikigai ele não precisa ser monetizado imediatamente e nem tudo que dá sentido vira trabalho também, né? Então, vamos falar sobre alguns exemplos práticos de Ikigai. Então, o Ikigai na carreira, por exemplo, uma pessoa trabalha no setor financeiro, mas sente um vazio. Daí ela percebe que ela ama orientar pessoas, é boa em explicar coisas complexas. O mundo precisa de educação financeira. Isso pode virar uma consultoria, uma mentoria na vida dessa pessoa, né? Mas o Ikigai, lembre-se, não é largar tudo, mas é reposicionar os talentos, né? O segundo exemplo é na vida pessoal. Então, uma mulher, ela não ama o emprego atual, mas ela ama cozinhar, é boa em acolher pessoas, sua família e comunidade se beneficiam disso. O Ikigai pode estar fora da profissão, trazendo sentido à vida enquanto as outras áreas ajudam, né? Tem o exemplo 3, que é uma pessoa em fase de transição. Uma pessoa sente que perdeu o rumo após a imigração ou mudança de vida, que tem muito a ver com outro canal do YouTube que eu tenho. E nesse caso, o Ikigai não é uma resposta, ele é um processo. Primeiro vem um reencontro consigo e depois a forma, né? Então vamos fazer alguns exercícios para você descobrir o seu Ikigai, a sua razão de viver? Vamos fazer? Mas deixa aqui nos comentários para mim
Se você descobriu aquela resposta, se você tem propósito ou obrigação, tá bom? E se você mudou de opinião com relação a isso. E também vamos fazer o exercício juntos aqui. Já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, tá bom? Então vamos fazer um mapeamento consciente do Ikigai. Então você separa uma folha em 4 partes diferentes, essa folha, tá? E responda com honestidade. Primeiro, o que eu amo? Então, no que eu amo, tem os itens, né? O que me faz perder a noção do tempo? Sobre o que eu falo com entusiasmo? E o que eu fazia naturalmente antes de pensar em dinheiro? Olha só que perguntas poderosas dentro do que eu amo, né? Aí tem uma segunda questão no outro quadrante, né? Em que eu sou bom? Daí tem as subperguntas. O que as pessoas sempre me pedem ajuda? Quais habilidades eu desenvolvi pela vida, mesmo fora do trabalho? E o que eu faço com mais facilidade do que a maioria das pessoas fazem? Olha só que perguntas poderosas, hein? Aí na terceira parte do papel que você dividiu lá, você coloca o que o mundo precisa. E vamos para as subperguntas, né? Que problemas eu vejo ao meu redor? Que dores das pessoas me tocam emocionalmente? Que tipo de ajuda faz sentido para mim oferecer? E na quarta parte do papel, você coloca lá, pelo que eu posso ser remunerado, né? Então, as subquestões são: que habilidades podem gerar renda? O que o mercado já paga hoje? O que poderia ser desenvolvido com tempo e estudo? Não é verdade? Você observa que os pontos vão se repetir, eles são as pistas, eles não são respostas finais, tá? Porque você vai ver que coisas que você responder, elas vão se cruzar, tá? Isso é normal. O segundo exercício é sobre o Ikigai e a obrigação versus a obrigação, o que é muito importante, né? Desculpa que eu bati aqui no microfone, pessoal. Vamos responder as seguintes perguntas. O que eu faço hoje por medo? O que eu faço hoje por sobrevivência? O que eu faço hoje por expectativa dos outros, né? Então, se você pudesse ajustar isso aos poucos, o que você mudaria primeiro? O Ikigai, ele não começa com uma ruptura, ele começa com a honestidade de dentro de você, tá bom? Temos um terceiro exercício aí, é o exercício do micropropósito. Então, complete a frase, tá? Nos próximos 30 dias eu posso viver meu Ikigai em pequenas doses através de... E daí você fala do quê, tá bom? São exemplos, através de ensinar algo que eu sei, criar conteúdo, estudar um novo caminho, mudar a forma como eu trabalho, colocar limites, retomar algo esquecido, né? O Ikigai, ele cresce em ações pequenas e conscientes, não em decisões impulsivas. O Ikigai não é encontrar algo fora, é parar de ignorar o que está dentro. Ele muda ao longo da vida e tá tudo bem também, né? Você não precisa largar tudo hoje, mas precisa parar de se enganar, isso é importante. Propósito começa quando você para de viver só para sustentar o que já não faz sentido. Talvez o seu próximo passo não seja mudar tudo, seja apenas parar de se trair, não é verdade? Se esse vídeo falou com você, escuta isso com carinho, volta nesse vídeo, reflete, pausa o vídeo para fazer os exercícios,
Pega um dia para você fazer essa interiorização, porque é muito, muito bom quando a gente para refletir nessas coisas que a gente pensa realmente e que está dentro do coração e que poucas vezes a gente exterioriza isso. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer esses exercícios reflexivos, é, a gente olha para dentro da gente com outro olhar e consegue resolver alguns problemas que estão escondidinhos lá no fundo, né, pessoal? Então tá bom, se você gostou do conteúdo, você volta aqui no nosso canal, você vê mais vídeos, tá bom? Dá like, compartilha com os amigos. E se você é um estrangeiro que mora nos Estados Unidos, imigrante morando nos Estados Unidos, eu tenho um outro canal que possa te interessar também, que chama Rota da Mudança, tá bom? Também é no YouTube. Um grande abraço.